Nós não estamos enfocando uma música qualquer, a música que é utilizada na adoração a Deus. E é por isso que agora nós vamos abordar esse tema. Os adoradores que Deus procura, ou Deus procura adoradores. Vamos abrir um texto da Palavra de Deus que é bastante conhecido. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 a 26. Depois, ao longo da mensagem, nós vamos examinar também alguns outros versículos, mas vamos inicialmente ler esses versículos. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 a 26. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Meus queridos, muitas vezes nós estamos querendo fazer algo que nós chamamos de adoração, mas que é muito mais voltado para agradar os homens do que propriamente com a finalidade de adorar, realmente agradar a Deus. Muitas igrejas nós temos observado cultos que são antropocêntricos, ou seja, o pastor inventou hoje de falar umas coisas meio diferentes, ou seja, cultos em que o homem está no centro, cultos que são feitos para agradar não a Deus, mas o homem. Então você entra naquele culto, o negócio é bacana, né? Negócio legal, e a turma pula, e parece um parque de diversões eclesiástico, né? E a turma sai a mil ali de dentro, feliz da vida, voltado para satisfazer as pessoas. Até as coisas que o pregador diz são só para soar agradáveis aos ouvidos das pessoas. Mas nós vemos Jesus mostrando aqui que Deus quer um culto teocêntrico, ou seja, um culto de verdade, em que Deus esteja no centro, um culto voltado para Deus, para agradar a Deus. Jesus deixou muito claro isso, quando diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E no versículo 24 ele repete isso, e ele diz o porquê. Deus é espírito, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer qualquer coisa que receba o nome de adoração, que nós, porventura, chamemos assim. Deus não quer qualquer coisa, não. A adoração tem que estar em plena consonância
está totalmente de acordo com aquilo que Deus é, com a sua natureza, com o seu caráter, com os seus atributos. Senão não é adoração, senão não é culto. Só é culto se estiver plenamente de acordo com o caráter, com os atributos de Deus. Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, vamos olhar aqui, que aqui nós encontramos o tipo de adorador que Deus procura. O que precisa existir em nós, como nós precisamos ser, para nós sermos realmente verdadeiros adoradores, para que o que nós oferecemos a Deus seja realmente um culto em espírito e em verdade, seja a adoração verdadeira, como Deus deseja. Vamos voltar um pouquinho aqui no texto, vamos lembrar um pouquinho aqui o contexto, né? Jesus estava atravessando que região? Samaria. Judeus e samaritanos eram muito amigos? Não, pelo contrário. E Jesus já quebrou uma inimizade, né, entre judeus e samaritanos, porque ele escolheu atravessar Samaria. E mais, a mulher naquela época tinha lugar na sociedade como tem hoje, era respeitada? Não. Homem nem dirigia a palavra à mulher em público. A mulher era considerada inferior. Mas olha, Jesus parou para falar de Deus, para suprir a necessidade de salvação, de paz interior e de salvação de uma mulher e mulher samaritana. E Jesus sabia, Jesus percebeu que aquela mulher tinha a vida errada e queria, com amor, é verdade, mas queria confrontá-la com a vida que ela estava levando para produzir arrependimento, para produzir mudança de atitude, para produzir conversão a Cristo, a Ele, o Salvador prometido. E ele disse para aquela mulher: vai, chama o teu marido e volta com ele. E o que a mulher respondeu para ele? Não tenho marido. Aí a mulher, eu acho que devia estar ficando meio incomodada com aquela conversa, porque Jesus estava começando a colocar o dedo na ferida daquela mulher, né? E Jesus então disse para ela: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ai, doloroso isso para aquela mulher, né? Tinha uma vida errada. Já tinha tido 5 maridos e agora tinha juntado com um homem que não era marido de verdade. Jesus a confrontou com um caminho que ela estava tomando na vida que não agradava a Deus e que era destrutivo para ela. E o que ela fez? Mudou de assunto. Aquela conversa não estava boa, ela mudou de assunto, né? Ela falou para Jesus: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela mudou de assunto, começou a falar, vamos dizer assim, de uma questão teológica. Senhor, como é que onde a gente deve adorar? É aqui ou é em Jerusalém? Porque os samaritanos tinham um local de adoração ali também, e não iam a Jerusalém. Os judeus diziam que eles estavam errados, que o único lugar para adorar a Deus era o templo lá em Jerusalém. E ela tentou mudar de conversa, vamos dizer assim, com essa questão teológica, né?
E Jesus mostrou para ela que Deus não estava preocupado, não era tanto com a forma da adoração, mas que Deus estava preocupado era com os adoradores. Deus não está preocupado com a forma da adoração, com o local, se é em Jerusalém, se é em Samaria, se é debaixo de uma mangueira, se é aqui dentro, né? Se é lá na praia. Dia 13 de dezembro vem aí, né? A gente vai fazer outro culto lá na praia, se Deus quiser, né? Jesus deixou claro que o X da questão não é essa, não é local, não é forma, mas é o adorador. É com isso que Deus está preocupado, é com a pessoa. E Jesus deixou isso muito claro para ela. E deixou muito claro que o que importa, como eu já disse, é adorar a Deus conforme o caráter de Deus. O culto que nós prestamos a Deus, a adoração que nós prestamos a Deus, tem que estar de acordo com o caráter, com os atributos de Deus, com o que Ele pede de nós. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, meus queridos, vamos ver em primeiro lugar o que é adorar a Deus em espírito. A palavra que está aqui, traduzida para o português como adorar, lá no grego, literalmente, significa prostrar-se diante de alguém. Prostrar-se diante de alguém. Quando um escravo se prostrava diante de alguém, estava reconhecendo o quê? Que aquela pessoa era o seu dono e que tinha que obedecer àquela pessoa completamente. Quando alguém se ajoelhava, se prostrava diante de um rei, o que aquela pessoa estava reconhecendo? Que tinha que obedecer, que tinha que servir totalmente àquele rei. Então a palavra que na Bíblia, aqui no Novo Testamento, e especialmente nesse texto, aparece aqui, traduzida por adorar, tem esse sentido de você reconhecer e desejar no seu íntimo, sinceramente, reconhecer que Deus é seu Senhor e que você precisa obedecê-lo e servi-lo em tudo. Adoração é isso, adoração em espírito é isso, é você trazer dentro de você, lá no seu íntimo, essa consciência, essa certeza e esse desejo, essa disposição. Lá no seu íntimo, lá no seu coração, você está se prostrando diante de Deus. Você está pronto a obedecê-lo. Você está pronto a servi-lo em tudo. Mas isso implica em algumas coisas. Adorar a Deus em espírito, ter essa atitude, estar pronto a obedecê-lo e servi-lo em tudo, isso implica em algumas coisas. Isso implica, por exemplo, em relacionamento com Deus. Versículo 24, Jesus fala, Deus é espírito. Ele está aqui nos lembrando também que devemos adorar a Deus em espírito. Deus é espírito, mas ele está lembrando também que nós somos seres espirituais, tal como nosso Criador. Tanto que ele diz que Deus quer adoradores que o adorem em espírito. Nós temos essa capacidade, porque Deus nos criou seres espirituais. Isso aqui é a habitação do nosso espírito, para ele se relacionar com esse mundo físico. Mas quando isso aqui acabar, fica o meu espírito. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus ensina. E como seres espirituais, nós somos realmente capazes de nos relacionarmos com Deus. E a nossa adoração começa por aí,
desse relacionamento pessoal com Deus. Qual era a adoração do povo de Israel lá no Antigo Testamento? Como é que eles adoravam a Deus? Sacrificando um cordeirinho que representava Jesus Cristo, que viria para morrer na cruz com os nossos pecados. Aí o livro de Hebreus se refere a isso, mostrando que agora nós podemos nos relacionar diretamente com Deus. Hebreus, capítulo 4, carta aos Hebreus, capítulo 4. Quais os versículos, pastor? Espera aí um instantinho que eu já... Memória aqui às vezes não funciona direitinho, mas eu abro aqui e mostro para vocês. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Temos pleno relacionamento com Deus. E a nossa adoração começa por aí. Se você ainda não tem esse relacionamento com Deus, você não é capaz de adorá-lo em espírito e em verdade. Se você ainda não tem esse relacionamento de livre acesso à presença de Deus, você não é capaz de cultuá-lo. Como é que você vai adorar a Deus sem estar na presença dEle? Como é que você vai adorar a Deus sem ter relacionamento pessoal com Deus? Deus é espírito. Deus lhe criou também um ser espiritual, capaz de se relacionar com Ele. Foi o pecado que estragou tudo isso. Mas Deus providenciou Jesus para restaurar esse relacionamento, porque é nesse relacionamento pessoal com Deus que começa a nossa adoração, o nosso serviço a Deus. E esse relacionamento é em espírito, é aqui dentro, ó. Nós nos relacionamos com Deus espiritualmente. Deus é espírito e o nosso espírito se relaciona com Deus. Mas aí, adorar a Deus em espírito vai implicar também em fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque, como nós já mencionamos, é Ele quem possibilita, é Ele quem restaura esse relacionamento com Deus. É interessante que Jesus estava dizendo essas coisas àquela mulher e ela começou a perceber isso. Voltando aqui a Evangelho de João, capítulo 4, Jesus estava falando que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, etc. E aquela mulher entendeu. Ela que antes estava querendo desviar o foco, porque o negócio estava sendo meio doloroso para ela, né? Jesus colocando o dedo na ferida, mas ela entendeu. E o que ela respondeu para Jesus aí no versículo 25, Evangelho de João 4, versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. O que ela falou? Eu tenho certeza que quando o Salvador vier, esse título Messias quer dizer o ungido de Deus, na forma grega, o Cristo, né? Está aqui no texto, inclusive. Quando ele vier, ele vai anunciar tudo, vai ensinar a respeito de tudo isso para nós. Ela tinha essa esperança no Salvador prometido,
anunciado desde os profetas. E aí Jesus se revelou a ela. Jesus disse que, o que para ela? Eu sou. Interessante que ele falou para aquela mulher da mesma maneira que Deus se apresentou a Moisés, né, no meio da sarça ardente. Eu sou. E no Evangelho de João há outros lugares que Jesus fala claramente também. Eu sou. Usou o nome de Deus, né? Jesus disse, eu sou. Eu que falo contigo. E a mulher creu em Jesus como seu Salvador. Meus queridos, para ter essa comunhão com Deus, para poder adorar a Deus em espírito, é necessário essa fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você quer ser um verdadeiro adorador, você quer realmente adorar a Deus em conformidade com o caráter de Deus, em conformidade com os atributos de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é eterno, Deus é criador de todas as coisas, Deus é o sustentador de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, perfeito em justiça, é o próprio amor. Não é interessante? A Bíblia não diz que Deus ama, a Bíblia diz que Deus é amor. Se você quer adorar realmente a Deus em espírito, em conformidade com o caráter de Deus, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Salvador, para que antes de mais nada, Ele lhe coloque nesse relacionamento pessoal com Deus. Faça isso. Meus queridos, e nós que já somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós que já temos esse caminho aberto, podemos ir à presença de Deus, é assim que nós devemos adorar a Deus, é em espírito, em plena comunhão com Ele e servindo com esse desejo, com essa consciência, lembrando sempre que Ele é o nosso Deus e que nós precisamos, de fato, nos dobrar diante dEle. Nós precisamos, de fato, permitir que Ele dirija nossas vidas, precisamos ser obedientes, submissos. E aí entra outra coisa que Jesus falou, que a adoração é em verdade. Ela começa no nosso espírito, a nossa adoração, e aí ela se manifesta pelo nosso viver diário. A nossa maneira de viver deve estar de acordo com o caráter de Deus, esse Deus que é Espírito, que é Deus Santo, que é amor. A nossa maneira de viver tem que estar de acordo com esse caráter de Deus, né? Tem que estar de acordo com o caráter de Deus, para que nós o adoremos em verdade. O que adianta se eu estiver em todo culto na igreja, toda reunião da igreja, toda atividade da igreja? O que adianta se na hora do culto aqui, na hora dos hinos, dos cânticos, eu entre até naquele êxtase espiritual, né? Mas aí depois saio daqui, durante os outros momentos, a minha vida não reflete o meu relacionamento com Deus. A minha vida não está em conformidade, o meu proceder, as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos não estão em conformidade com o caráter de Deus. A Bíblia diz que nós devemos imitar a Deus como filhos amados, igual a criança pequena tem prazer de agir igualzinho o seu pai, né? Como filhos amados. Então a adoração em verdade é essa,
Ela começa aqui dentro, em espírito. E ela se expressa visivelmente pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de proceder. Aí ela é uma adoração também em verdade. Caso contrário, é falsa, não é em verdade. Estaremos sendo somente religiosos, cumprindo rituais. É muito bom, sim, a gente querer estar em todas as atividades da igreja. É muito bom, sim, quando a gente sente aquela alegria, aquele sentimento, quando a gente está louvando a Deus. Mas tudo isso só tem sentido, tudo isso só tem valor diante de Deus se for adoração em verdade, ou seja, se nós realmente estivermos vivendo todos os momentos, revelando a presença de Deus em nossas vidas, por meio de nossas ações, por meio das nossas palavras. Isso é adorar a Deus em verdade. E é lógico que quem adora a Deus em espírito e em verdade tem esse prazer de estar reunido com o povo de Deus para expressar como igreja, como corpo de Cristo, essa adoração em espírito e em verdade de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, voltando aqui um pouquinho, capítulo 18, versículo 20, outro texto da palavra de Deus muito conhecido. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus prometendo que onde estão reunidos os verdadeiros adoradores, Ele estará presente. Então é lógico que o nosso culto também tem esse caráter comunitário. Ninguém pode ser um adorador sozinho, isolado do restante do corpo de Cristo, né? Tem que estar junto, né? E quando estamos juntos, realmente Jesus Cristo está presente no nosso meio, Ele se agrada, não é? Então nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, individualmente. E precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, também todos juntos, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, como discípulos de Cristo. Meus queridos, busquemos, pratiquemos sempre isso em nossas vidas. Pela graça de Deus, pela presença do seu Santo Espírito que habita em nós, realmente vamos buscar sempre isso, adorar a Deus em espírito e em verdade. E repito o convite, os nossos amigos, os nossos queridos que nos visitam, estão assistindo o culto pela internet, nós repetimos o convite, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa restaurar o seu relacionamento com Deus. Você vai experimentar paz perfeita, vida em abundância, como aquela mulher. Ela saiu correndo e dizendo para as outras pessoas que encontrou o Salvador. E aí muitas pessoas foram a Jesus e o ouviam e diziam para ele: nós agora cremos, não só por causa do testemunho que ela nos deu, mas agora nós cremos porque nós estamos ouvindo o Senhor, não é? Vamos ser adoradores assim, em espírito e em verdade, levando outras pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Você, meu querido, faça parte disso, venha a Jesus. Você vai experimentá-lo pessoalmente, não de ouvir falar, mas vai experimentar esse relacionamento com Jesus pessoalmente. Vai ver como é bom experimentar essa paz perfeita que só Ele dá, essa vida em abundância que só Ele dá, essa certeza de salvação, de vida eterna, que só Jesus Cristo dá. E você vai ter verdadeiro prazer, não de praticar uma religião, rituais, mas você vai ter um prazer imenso,
ser um verdadeiro adorador.